Toda vez que uma guerra se instaura, há uma verdadeira trama. Há inteligência de um país, do outro, aliados. Às vezes essas guerras tomam uma escalada maior. Tudo isso é muito preocupante. Hoje, uma matéria que foi publicada na Gazeta do Povo é bem preocupante, porque coloca o Brasil no olho desse furacão como alguém que dá, vamos dizer assim, um suporte, um apoio ao grupo Hamas. É o que diz a matéria. Nós vamos analisar. Eu tenho uma visão um pouco diferente da matéria, mas nós vamos questionar o que está acontecendo aqui. Bora entender isso? Então vem comigo. A matéria é essa aqui, da Gazeta do Povo. A matéria diz o seguinte: a oposição, ou seja, a oposição ao governo Lula, é alertada por Israel que Brasil sugeriu na ONU uma resolução com um ponto favorável ao Hamas. Essa é a matéria da Gazeta do Povo. A matéria é um pouco sensacionalista? Talvez sim, mas realmente tem um ponto favorável aqui que a gente precisa comentar. Parlamentares brasileiros de oposição disseram ter sido alertados por fontes israelenses que um rascunho de texto sugerido pelo Itamaraty, aqui no Brasil, para ser usado como base para uma resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre a guerra de Israel, tem ao menos um ponto que favorece a estratégia do Hamas. Ele diz respeito à ordem das forças de defesa de Israel para que civis abandonem a área norte da faixa de Gaza. A Gazeta do Povo teve acesso a duas versões do rascunho de resolução, recebido por 2 deputados federais de oposição na Câmara dos Deputados. Eles pediram para não serem identificados, tamanha a gravidade do caso, e afirmaram, porém, que os documentos foram vazados por diplomatas israelenses interessados em denunciar um suposto lobby brasileiro que favorece o Hamas. Vocês não entenderam? Eu vou explicar, calma. O Brasil, ele faz parte do Conselho de Segurança da ONU. E esse Conselho de Segurança é rotativo, ou seja, cada país vai assumindo a presidência desse Conselho de Segurança. No mês de outubro, coincidentemente, adivinha quem está lá? Brasil. E aí, qual o poder que o Brasil tem nesse Conselho de Segurança? O Brasil manda em alguma coisa? O Brasil pode chegar e falar: vamos atacar, vamos fazer, vamos mudar? Não, não pode. O Brasil, ele tem o poder de fazer o texto, ou seja, a minuta de uma resolução, para que seja votado depois por mais ou menos 12 ou 19 países, não lembro, para que esses países façam uma votação seguindo o texto base que o Brasil apresentou. Então, o chefe do Conselho da ONU, né, de Segurança da ONU, que atualmente é o Brasil, porque ele é rotativo, apresenta a minuta. Os países avaliam e modificam. Então, a chance da minuta do Brasil ser responsável é mínima. É mínima. Então, o Brasil, o que ele pode fazer é apresentar essa resolução. Mas aí, o que aconteceu? O Brasil apresentou uma minuta de resolução. E essa minuta, ela não é aberta. Essa minuta, ela é encaminhada para os países envolvidos e países da ONU. E aí, o que aconteceu? Um trabalho que a gente pode dizer até de espionagem aqui? Sim. Os diplomatas israelenses olharam o relatório e falaram: opa, nessa minuta de relatório que o Brasil preparou, ela está favorecendo o Hamas aqui. E nós não podemos deixar isso acontecer. Chamaram alguns deputados de oposição e falaram: olha, está aqui o texto da minuta. Nesse ponto, o Brasil está do lado do Hamas. E aí, eu queria que vocês denunciassem isso. Então, os deputados pegaram esse texto, vieram até a Gazeta do Povo e outros jornais, denunciaram e pediram para não ser informado. É o que diz a matéria da Gazeta do Povo. Mas qual que é o ponto, enfim, que favorece ao Hamas? Qual é? O que o Brasil está favorecendo? Primeiro ponto, teve uma mudança de postura. Até então, o Brasil estava totalmente neutro. Ele mandou a primeira minuta, teve uma reunião, até tinha uma minuta que a Rússia tinha mandado também, e o Brasil mandou uma em contraproposta da Rússia. Nenhuma das duas citavam o Hamas, não citavam que é um grupo terrorista.
já nessa segunda minuta que o Brasil mandou, ele já cita o Hamas. Pegou tão mal pro Lula, foi tão feio, que nessa ele citou o Hamas. Mas aí o Lula quis dar uma rasteira em Israel. Existe uma convenção que é a Convenção de Genebra. Essa Convenção de Genebra, ela é meio que uma baliza para as regras de uma guerra. Para quem viola essas regras, está violando os direitos humanos. E aí tem uma regra. Quando o conflito vai assumir uma proporção onde tem civis, ou seja, o local onde os civis estão vai se tornar uma zona de guerra, é obrigatório dar um prazo para que esses civis possam deixar o local. Então Israel cumpriu o protocolo, ou seja, Israel está cumprindo a regra de direitos humanos dentro da guerra. E falou, eu quero que quem está no norte, os palestinos que não são do grupo Hamas, o povo, os civis palestinos que estão no grupo, no norte da faixa de Gaza, desçam para o sul, porque nós atacaremos o norte. E Israel até dobrou o prazo era 24 horas, ele dobrou o prazo, deu 2 dias para que o povo de Israel saísse dali, para ele continuar esses ataques. O que aconteceu é que, para o Hamas, isso não é interessante. O Hamas vem utilizando o próprio povo palestino, como escudo, como argumento para deturpar a imagem de Israel. Então, quando há um ataque, eles usaram até imagem de bonecas, tentando fingir que aquilo que era vítima, não conseguiram. E eles usam literalmente o povo como escudo humano. Eles querem que o povo palestino sejam verdadeiros homem-bomba no meio dessa guerra toda. E aí, o que o Brasil sugeriu foi que não fosse aceito esse pedido de retirada, para que o povo palestino ficasse lá. Assim, Israel não tem como atacar. Afinal, se ele atacar, ele vai atingir civis. O fato é que Israel falou que não vai desistir de atacar. Ele deu prazo. O Antônio Guterres é hoje o líder da ONU, tá? Ele que é português. E aí ele citou que o ataque do Hamas foi um ataque terrorista, então ele já reconheceu. Então a chance que a ONU passe a reconhecer o Hamas como um grupo terrorista é muito grande, mas ele criticou o Israel de pedir que o povo israelense, que o povo palestino saísse do norte e fosse para o sul da faixa de Gaza. Segundo ele, é muito complexo pedir que o povo passasse por uma linha, por um corredor humanitário, que isso causaria muita dificuldade, como que alocaria quase 1 milhão de pessoas em uma região que não está preparada para esperar essas pessoas. Só que erra o Guterres aqui. Por que ele erra? É muito pior deixar essas pessoas, esses civis, em zonas de guerra. Tem uma regra dentro do Acordo de Genebra onde você não pode atacar hospitais, creches, escolas, bibliotecas. É uma regra da guerra. Só que o grupo Hamas, ele é tão rasteiro, tão sorrateiro, que ele prepara os lugares de combate justamente dentro desses locais. Então os guerrilheiros estão dentro dos hospitais, estão dentro das escolas, e é impossível Israel atacar sem atingir esses lugares. Por isso Israel quer que os palestinos, civis, inocentes, deixem o lugar para ele continuar o ataque. E se essa resolução do Brasil for aprovada, ele trava o contra-ataque de Israel. Deu para entender o que está acontecendo? Deu para ser claro? Essa foi a ideia, tentar explicar para vocês que com essa resolução é um contraponto à estratégia de Israel. E Israel denunciou que o Brasil fez isso de forma deliberada para atrapalhar a estratégia de Israel. É o que diz aqui a matéria da Gazeta do Povo. Para quem chegou agora, a fonte é a matéria da Gazeta do Povo, que cita aí claramente, tá? Essa espionagem e sabotagem feita aí durante esse período, tá bom? É isso, espero que você tenha entendido. Até amanhã a gente volta com mais conteúdo para vocês e até o próximo editorial.